Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ministério Diaconal. Hoje seguimos para a nossa penúltima aula. O tema é o lar do diácono. Gostaria de deixar aqui um texto para iniciarmos então nossas reflexões sobre o lar do diácono em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Durante essa série de estudos a respeito do ministério diaconal, o intuito foi trazer reflexões sobre a importância desse ofício na vida da igreja. Hoje nós trataremos sobre o lar do diácono. Não há dúvidas de que a prioridade número 1 do diácono deve ser Deus. E após Deus, deve ser a sua família. Exatamente, não é a igreja, mas sim a sua família. E o que desejamos em nossa aula de hoje aqui enfatizar é sobre a importância do lar do diácono, da importância de que o diácono cuide, presida, lidere muito bem a sua casa. Do contrário, de que modo ele vai poder contribuir na vida da igreja se ele falhar, fracassar em sua própria casa? O ministério diaconal, sendo este um trabalho, ele deve ser posto numa terceira posição de ordem de prioridades. A 01 é Deus, a 02 é a família, a 03 que seria o seu ministério diaconal. O diácono, quando ordenado ao ministério diaconal, ele somente chegou a essa posição justamente porque a igreja viu nele qualificações, características que eram inerentes às pessoas que ocupam a função diaconal. Entre essas características era o cuidado que ele tinha para com a sua casa. Uma vez que ele chegou à posição de diácono, por ser alguém que cuida bem da sua esposa, cuida bem da sua casa, lidera bem os seus filhos, imagina que ele agora comece a trabalhar de forma descoordenada, desequilibrada, dando tudo de si para a igreja, e ele então esquece da sua casa, esquece da sua família. Ele se desqualifica. Então é importante que nós lembremos sempre aos diáconos, e lembremos não só os diáconos, os pastores, todos. É Deus, família e igreja. Não, a igreja não vem em primeiro lugar. A igreja não pode concorrer com Deus. A igreja não pode concorrer com a família. É Deus, família e igreja. Porque de nada adiantará uma dedicação integral à causa do Evangelho, se essa dedicação, entre aspas, integral à causa do Evangelho, ela traz seríssimos prejuízos à sua casa. Nós vivemos num mundo consumista. Esse mundo consumista, a gente sempre vê as pessoas querendo nos sugar até a última gota de força de trabalho. Na igreja não é diferente. Infelizmente, a igreja faz parte desse mundo consumista, e até que ela compreenda que a cultura do reino é diferente da cultura deste mundo, você vai encontrar na igreja muita gente reclamando dos oficiais da igreja, pastores e diáconos, uma ação que pode levar até mesmo ao seu esgotamento. É por isso que há muitos que preferem não seguir no ministério, porque estão esgotados e vendo que esse esgotamento, inclusive, está trazendo sérios danos à sua casa. Está trazendo dificuldade ao seu casamento, seus filhos já não estão sendo mais cuidados, não estão sendo mais objetos de preocupação, porque existe uma preocupação maior com o ministério, com o trabalho. E às vezes o que nós vamos aqui verificar é que talvez o trabalho ministerial seja uma fuga dos problemas que estão acontecendo dentro da própria casa. Então, o nosso estudo de hoje, o que nós desejamos aqui é falar aquilo que você já sabe. Diácono que
Primeiro é Deus e depois a sua casa. Você não pode negligenciar a sua família. Um bom líder está sempre presente junto à sua casa. Um bom líder, ele precisa estar muito atento às necessidades da sua casa. Nossos filhos devem nos chamar de pais, no caso as diaconisas devem chamar de mães, e não de diácono ou diaconisa, pastor. Não devem ser esses os nomes que os nossos filhos devem nos chamar, mas sim de pai e mãe. Os pastores, meus irmãos, só por uma questão aqui de você conferir, fazer uma comparação. Se você olhar o que Paulo fala a Timóteo a respeito dos pastores, ele diz assim, que os pastores devem cuidar da igreja e presidir a sua casa. Isso você pode conferir em 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Você percebe dois verbos, cuidar e presidir. E se você fizer aqui uma análise do peso de cada um desses verbos, você há de convir que o verbo presidir ele tem mais peso do que o verbo cuidar. A igreja não nos pertence, meus irmãos. A igreja sempre estará sendo pastoreada pelo pastor dos pastores, que é Jesus Cristo Senhor. A igreja sempre será servida pelo servo sofredor, que é o nosso Senhor, porque ele veio salvar, ele veio para servir, ele veio para cuidar, ele veio para dar a sua vida. Eu não preciso, e você também não precisa dar a sua vida, se Cristo já deu a sua vida por amor à sua igreja. Nós não temos poder de salvar a vida de ninguém, apenas somos instrumentos de Deus. Não podemos ter complexo de Messias. Messias só há um, e é o Senhor a quem nós devemos prestar culto. E pensando assim, qual é o meu papel? Analisando o que Paulo disse aos pastores, eu digo para você, o seu papel é cuidar da igreja e presidir bem a sua casa. Porque a igreja do Senhor, existem inúmeras, nas várias localidades de nosso país e mundo. Família, você só tem que ter uma. Diácono e pastor, só tem que ter uma família. Tanto é que Paulo diz para Timóteo, o diácono deve ser marido de uma só mulher. Mas se o diácono começar a trabalhar mais para a igreja, esquecendo a sua esposa, isso pode redundar no fim do casamento. E aí esse diácono vai querer ser diácono com uma segunda esposa? É claro que isso não será possível, porque ele estará, então, desqualificado para a missão. Então hoje, quero aqui falar com você diretamente. Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, cuide bem da sua esposa. Você que é diaconisa, cuide bem do seu esposo. Vocês têm filhos? Cuidem bem dos seus filhos. E você é solteiro? Cuide bem da sua família de origem. Você é solteiro? Cuide bem da pessoa que você vai escolher para ser o seu cônjuge. Porque se você é diácono solteiro, é importante que você jogue limpo com a sua futura ou futuro pretendente. Porque não pode ele entrar ou ela entrar numa vida de comunhão em que você quer continuar se dedicando ao ministério como se fosse solteiro. Porque Paulo já dizia, o casado ele tem que pensar em Deus, mas ele não pode deixar de pensar na sua casa. O lar do diácono. Como deve ser o lar do diácono? De sorte a responder essa pergunta, eu quero aqui destacar o exemplo de Filipe. Veja só o que diz a Bíblia em Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Filipe e Estevão foram membros do grupo dos 7,
que fora instituído pela igreja primitiva para atender uma demanda que surgiu naquela época de suprir as necessidades das viúvas gregas. Estevão, conforme nós vimos em nossa aula anterior, era um homem de fé que, por causa da sua fé, da sua fidelidade ao Senhor, ele acabou sendo assassinado pelos judeus. Hoje, aqui eu quero destacar a vida de Filipe, porque Filipe foi um diácono muito importante na história da expansão da pregação do Evangelho para o mundo não judeu, porque Filipe ele se dispôs, diante da perseguição que se instalou em Jerusalém, ele seguiu para a região de Samaria e ali ele pregou a mensagem do Evangelho e muitos samaritanos se converteram. Ele não teve nenhuma dificuldade, por exemplo, de pregar a mensagem do Evangelho para um homem da Etiópia, um africano. Ele entendia que a mensagem do Evangelho era para todo o mundo. E passados 20 anos desses episódios ocorridos ali em Jerusalém, em Samaria e naquela estrada deserta que ligava Jerusalém até o norte da África, Filipe ele se viu em sua casa e na sua casa ele pôde então receber Paulo e os seus companheiros de viagem missionária. E o que nós percebemos é que o trabalho de Filipe, que foi um trabalho bem sucedido, seja em Samaria, seja com o eunuco, ele não comprometeu a sua casa. Ele não comprometeu o governo de seus filhos. No caso, ele tinha 4 filhas, porque passados cerca de 20 anos de ministério diaconal de Filipe, o que nós podemos ver? Que suas filhas estavam completamente engajadas na obra do reino. Atos 21:9 diz que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. O diácono Filipe era pai de 4 jovens moças que estavam engajadas no serviço da igreja, semelhante ao seu pai. Elas pregavam a palavra de Deus. A família de Filipe era uma família de servos. Filipe era um homem hospitaleiro. Ele era um homem aberto a receber em sua casa os missionários. E o lar do diácono deve ter essa característica. E é importante que vemos aqui em Filipe que todo o seu trabalho, todo o seu labor na obra do Evangelho não impediu, não atrapalhou, não criou embaraços para que a sua casa pudesse ser, assim como ele, um grupo coeso que amava a igreja, amava o Senhor e queria cuidar das pessoas. Um diácono tem que ter esse equilíbrio. Ele tem que trabalhar para o reino, contudo, ele tem que trabalhar para que a sua família ame o reino, a sua família ame a igreja, a sua família goste de receber as pessoas, goste de atender a necessidade das pessoas, goste de trabalhar. Os primeiros liderados do diácono no cumprimento da missão devem ser a sua própria família. A sua família tem que ser participante, a sua família tem que ser cooperante, a sua família tem que ser incentivadora, mobilizadora. Mas para isso, ele tem que atender também às necessidades da sua casa. Se ele ficar somente atendendo às necessidades da igreja, a sua família vai acabar não gostando dessa igreja, porque essa igreja está roubando o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe. É importante que tudo aconteça de um modo em que haja equilíbrio. Diáconos precisam entender que a família vem antes da igreja. Para que a igreja seja bem nutrida, para que a igreja seja bem cuidada, é importante que o diácono antes atente para a sua própria casa. Porque se ele cuidar bem da sua casa, ele ganha trabalhadores para o serviço da igreja.
Mas se ele não cuidar bem da sua casa, ele vai encontrar, na verdade, obstáculos no serviço da igreja. Bom, meus irmãos, quero agora trabalhar 3 casos especiais. Quero aqui responder algumas perguntas. A primeira delas é: o diácono pode ser solteiro? Eu não encontro na Bíblia nenhum texto que diga que o diácono não possa ser solteiro. Eu não encontro nenhum texto na Bíblia que proíba o exercício do ministério diaconal estando na condição de solteiro. Contudo, nós entendemos que o solteiro, uma vez que ele assume o diaconato, ele não pode esquecer da sua família. Ele não pode esquecer do seu pai e de sua mãe. Nenhum de nós pode esquecer da sua família, a sua família de origem. E também um diácono que é ordenado na sua condição de solteiro, ele tem que ser alertado pela própria igreja de que na escolha, se ele aspira um dia a casar-se, ele precisa ter ao seu lado alguém que de antemão conheça a sua missão, conheça o seu ofício e esteja disposto ou disposta a seguir com ele nessa missão ou com ela nessa missão. Do contrário, ele vai iniciar o casamento já com algumas dificuldades, com algumas crises, porque ela ou ele, o seu cônjuge, não vai aceitar alguns trabalhos que ele realiza. E ele tem que ter na sua casa uma fonte de apoio. Então, um diácono solteiro pode acontecer? Pode acontecer. Na minha visão, é o ideal? Não é o ideal. Eu creio que uma condição para ser diácono, para ser um pastor de igreja, é ter ao seu lado um cônjuge, é ter ao seu lado a sua esposa. No caso, o diácono, ter ao seu lado a sua esposa, o pastor, ter ao seu lado a sua esposa, para que ele tenha uma companheira fiel que o ajude nas suas limitações e assim ele seja bem-sucedido em sua missão. Mas existem casos de diáconos, assim como de pastores solteiros. Mas eu volto a dizer, isso não significa que ele tenha que esquecer a sua família de origem. Isso não significa que ele tenha que se enfurnar dentro de uma igreja ao ponto de esquecer o seu pai e a sua mãe, esquecer os seus irmãos. Porque que exemplo ele vai estar dando? Nós já falhamos muito nisso, irmãos, de pilharmos jovens para o ministério, dizendo que Deus o chamou, e ao ponto dele esquecer o pai e esquecer a mãe. Não podemos esquecer a nossa família. Não podemos esquecer que o nosso ministério começa em casa. Ainda que a gente esteja distante de pai, de mãe, de irmãos, devemos continuar atentos às suas necessidades. Por isso exige muito equilíbrio. Todas as ações que são desequilibradas, elas não são saudáveis. Elas não ajudam. Na verdade, às vezes são mecanismos de fuga. Muitas pessoas que vivem dentro de um universo religioso, se dedicando à obra do Senhor, é porque estão fugindo de situações em sua casa. Situações estas que eles preferem a fuga do que propriamente a tentativa de solução daqueles problemas. Então, um diácono solteiro pode sim acontecer, mas não necessariamente seja o ideal. E uma vez que ele seja ordenado ao ministério, é importante que ele saiba que lá na frente, se ele aspira ao casamento, isso tem que ser deixado muito bem claro para com a sua esposa, de tal modo que ele escolha
Se ele tiver uma esposa que não concorde com o ministério diaconal, e mesmo assim ele queira casar com esta mulher, por exemplo, ele vai ter que abdicar do diaconato, porque ele de antemão escolheu uma mulher que não queria que ele fosse diácono. Ele vai querer manter? Não tem como manter. Eu já vi muitos casos de pessoas que eram muito capazes, todos viam nela a vocação para o ministério pastoral, particularmente, e que elas casaram com pessoas que não queriam que fosse pastor. E aconteceu isso. Esse jovem promissor optou por não seguir o ministério pastoral. Acredito que o mesmo se dá com o diácono. Uma segunda pergunta é se o diácono pode ser divorciado. E nessa questão a gente não tem dúvida em dizer que o diácono não pode ser divorciado. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, o critério para a escolha de um diácono é ser marido de uma só mulher. E o critério para que o diácono continue sendo diácono é esse. Uma vez que ele se divorcia, ele está desqualificado para o ministério diaconal. Entendo que o mesmo deveria acontecer com os pastores. Aqui não vale ficar justificando. Eu me divorciei, mas a culpa é da esposa. Eu me divorciei, mas a culpa é do esposo. A culpa é de fulano. Não, você é modelo. Deixou de ser modelo? Você vai continuar servindo a Cristo, vai continuar servindo a igreja, mas não na posição de diácono. Assim entendo também, não na posição de pastor. Esse que é o problema, é acharmos que é um cargo vitalício e que é um cargo, é uma função que eu tenho enquanto eu bem servir, enquanto eu tiver as qualificações para o serviço. Se eu não tenho as qualificações, eu vou ter que deixar de servir naquela função, mas servirei em outras funções. Porque, meus irmãos, nós sabemos que existem homens e mulheres divorciados que são crentes fiéis. São pessoas muito boas, muito piedosas, pessoas que nos ensinam muita coisa. No entanto, uma vez que eles estão nessa condição de ter, no caso um homem ter duas esposas vivas, né? Ou uma mulher ter dois maridos vivos, ou até mais, não cabe ser diácono, não cabe também ser pastor. Essa é a visão que nós temos, mas nada impede que eles sirvam na dinâmica da congregação em outras áreas, porque eles são irmãos que tiveram um infortúnio de ter que a experiência do luto, porque o divórcio é um luto, né? Às vezes as pessoas encaram esse luto de inúmeras formas, mas é um luto, é uma dor, é uma tragédia, não era o que esperávamos que acontecesse, mas infelizmente, por causa da dureza do coração humano, acontece. Isso é fato. Jesus Cristo disse isso. Divórcio acontece porque o ser humano tem um coração duro. Porque se ele tivesse um coração sensível à palavra, se ele não fosse dominado pelo orgulho, dominado pelo egoísmo, não haveria divórcio. Haveria perdão, restauração. Então, diácono, que deve ser modelo de perdão, modelo de humildade, modelo na forma de apresentar o seu lar. Uma vez que ele é divorciado, ele não pode mais continuar sendo diácono. E nem mesmo ser escolhido para o diaconato, estando ele divorciado. E um terceiro ponto que eu quero aqui destacar é: o cônjuge do diácono pode ser membro de outra igreja? O cônjuge do diácono pode não ter a mesma fé que o diácono? Não há dúvidas que é muito difícil realizar o trabalho diaconal não tendo o apoio no lar. É complicado, no final das contas, você seguir para uma igreja onde você é diácono e a sua esposa seguir para outra, por exemplo. Pensar num cônjuge que pertence a outra igreja
ou mesmo a uma outra denominação evangélica, cria uma série de dificuldades. O ideal é que ambos pertençam à mesma igreja, porque o fato de não pertencerem à mesma igreja pode, no caso, o casal é crente, só que um optou por ir para uma igreja, enquanto que o outro seguia em outra denominação, ou outra igreja da mesma fé e ordem, mostra que pode estar havendo alguns ruídos na relação desse casal. Pode estar havendo problemas na governança deste lar. E isso já macula a ideia de diácono ser modelo. Aí imagina o pastor pastoreando uma igreja e a esposa falando que não vai ser membro daquela igreja, ela vai ser membro de uma outra igreja. Como é que fica para a congregação? A esposa dizer que não quer ser membro daquela igreja porque ela, entre aspas, vamos dizer, um exemplo, ela não gosta daquela igreja. E o pastor fala, mas eu gosto daquela igreja. E a esposa fala, eu não gosto, se você quiser, então que você vá sozinho. Qual seria o papel do pastor, na sua opinião? O que ele deveria fazer? Ele deveria deixar aquela igreja ou persistir naquela igreja porque a esposa não gosta daquela igreja? Ele fala assim, então você fique na igreja que você quiser, porque eu vou estar na igreja que eu fui chamado por Deus para ser pastor. Creio que você entenderia que o pastor, para salvar o seu lar, ele deveria então entrar num acordo com a sua esposa, e às vezes buscar uma outra comunidade. E o diácono é diferente? O diácono não tem que estar atento para o que a sua família pensa? Se chega ao ponto de uma esposa, por exemplo, dizer para o seu marido que ela não gosta da igreja, por que ela não gosta da igreja? Será que o diácono está trocando a sua esposa pela igreja? Será que o diácono está trocando o tempo que ele deveria se dedicar aos seus filhos, se dedicando ao trabalho da igreja, pensando que está ajudando a igreja, mas está, na realidade, matando o seu lar? Equilíbrio é uma palavra que deve existir no dicionário, no vocabulário do diácono. Mas agora uma outra questão, não menos importante. É possível o diácono ter o seu cônjuge não crente? E mesmo assim ser diácono? A gente tem que aqui primeiro pensar. Esse diácono, ele se tornou diácono em que momento? Ele se tornou diácono solteiro e aí casou com uma mulher não crente? Ele cometeu um erro. Esse diácono, na verdade, ele era um não crente que aceitou Jesus e as pessoas viram nele um comprometimento, viram nele as características de um servo e o escolheram, ainda que a sua esposa não fosse crente. É outro ponto. A questão toda, meus irmãos, é a seguinte: um diácono não tem poder de salvar a sua esposa, uma vez que ele chegou ao conhecimento de Cristo e a sua esposa ainda não, ele não tem o poder de salvar, mas ele santifica o seu lar, assim como a diaconisa santifica o lar, tendo um esposo não crente. Mas o ideal era que ambos caminhassem juntos. Creio que todos nós concordaremos com isso. Mas, se você tem uma esposa não crente e você é um crente, diácono na igreja do Senhor, a questão toda é perguntar para a sua esposa se ela concorda que você seja diácono, que você ocupe essa posição dentro da igreja. E se ela concorda, apoia, ainda que ela não tenha fé, mas ela apoia o seu marido, ainda que ela não tenha o conhecimento bíblico,
mas ela tem bem definido o seu papel de apoiadora, não vejo dificuldade de você continuar o seu ministério diaconal de modo equilibrado e orando a Deus, é claro, para que a sua esposa ela se renda aos pés do Senhor Jesus. Há muitas mulheres que não são crentes, mas são pessoas que entendem perfeitamente o seu papel de esposa, sendo grandes apoiadoras de seus respectivos maridos, enquanto que há muitas mulheres que são crentes que querem ocupar o lugar dos seus maridos. A verdade é, o diácono, ele precisa compreender que prioridade 01 é Deus, 02, família, depois vem a igreja. Bom, meus irmãos, quero concluir a nossa aula de hoje com a seguinte questão. A igreja necessita de diáconos? Nós vimos ao longo dessas 8 aulas anteriores que sim, a igreja precisa de diáconos. Mas ela precisa mais do que as famílias dos diáconos? Não, não é mais do que as famílias dos diáconos. As famílias dos diáconos precisam mais dos diáconos do que a igreja. Porque disso depende o futuro da própria igreja. Imagina uma igreja cujas famílias estejam destroçadas. Imagina uma igreja cujas famílias estejam vivendo de forma enferma, doente. O futuro dessa igreja vai ser um futuro bastante trágico. Então, cuidar da família é a prioridade 01 para que as igrejas possam ser igrejas saudáveis. Essas famílias, elas devem estar vivendo uma vida que glorifica a Deus. O casamento de um diácono, que é a nossa questão aqui, o casamento de um diácono deve ser objeto de muito cuidado. O diácono tem que entender que esse casamento glorifica a Deus. O ponto mais importante do diácono não é fazer a sua esposa feliz ou fazer o seu esposo feliz, no caso da diaconisa. O ponto importante é, através dessa união conjugal, Deus ser manifestado. Através dessa união, nós aqui compreendemos, e é sempre bom lembrar nos tempos de hoje, essa união heterossexual, monogâmica, essa união em que nós nos tornamos uma só carne, marido e mulher se tornam uma só carne, porém são duas pessoas que se tornam uma só carne. Então essas duas pessoas, esses dois indivíduos, eles precisam estar caminhando de modo harmônico para que eduquem bem os seus filhos no temor do Senhor. O ministério do casamento e da família vem antes do ministério diaconal. Eu serei um bom diácono se antes eu cuidar bem do meu casamento e da minha família. Sou diácono solteiro? Cuidar bem para que eu ache alguém que seja um ponto que vai me ajudar a ser um diácono ainda melhor. Eu sou um diácono, minha esposa não é crente, mas eu trabalhar de tal maneira que ela olhe o meu trabalho na igreja e ela seja, ou ele seja, no caso de uma diaconisa, olhe e veja que ali existe um exemplo, não apenas palavras, mas um modelo de vida ao qual Deus vai usar para impactar o coração desse cônjuge que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. É fato que existem muitos homens e mulheres que têm sede de poder, têm sede de realizações, têm sede de fazer parte de um importante negócio, de ajudar as pessoas. Todo esse sentimento, ele precisa estar submisso à vontade de Deus, de forma que, submisso à palavra do Senhor, a gente não se meta numa aventura onde a igreja se torne o nosso fim em si mesmo e a gente esqueça do lar, esqueça do casamento, esqueça dos filhos, esqueça de tudo para fazer a obra do Senhor. E a gente arrebente conosco, arrebente com o casamento, arrebente com a família, com o lar,
arrebente com o pai, com a mãe, tudo em nome de Deus. E Deus olhando para tudo isso e dizendo: não foi isso que eu pedi de você. Os solteiros não podem esquecer dos seus pais, os casados não podem esquecer dos seus cônjuges, não podem esquecer dos seus filhos, não podem também esquecer da família, da sua família de origem, porque ele é modelo. E modelo tem que ser realmente algo que nos mostre equilíbrio, simetria. E o diácono no seu lar tem que mostrar o equilíbrio nessas importantes áreas que devem ser todas bem cuidadas, mas seguindo uma ordem de prioridades. É o que nós aqui quisemos apontar para os irmãos. Esperamos que possa ser útil. Você pode discordar do que eu disse, fique à vontade para discordar. Não quero aqui criar doutrinas, mas aqui apontar aquilo que eu acredito na Bíblia, e você então siga a sua vida, mas julgo que seja inteligente, sábio, você cuidar bem da sua casa. Igreja, temos muitas. Família, só temos uma. E ela tem que ser bem cuidada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia a todos. Nos vemos em nossa última aula na próxima semana.